Alô, amigos e amigas do esporte, bom dia, tudo bem? Hoje, dia 23 de abril, faltam 3 dias. 1, 2, 3 para o dia 26 e dia 26 tem o jogo da comunicação. Então, quem ainda viu o seu Irã Roberto, não chegou junto, que chegue, tá bom? Bom dia, Black. Bom dia, Marcelo. Bom dia, telespectador da TVI. Estamos aqui nesse friozinho de abril, né? Maravilhoso. É, o ventinho frio, uma chuvinha na cidade de Itabuna. Estamos aqui para falar de esportes, para falar principalmente daquele que é o carro-chefe chamado futebol, Marcelo. É isso aí. Lembrando que na produção tem ele, nosso querido Cássio, não é? Na produção aqui do TVI News Esportes. E já está se preparando para no próximo sábado, ali no Clube da Alzeme, vai ter o grande evento aí da comunicação, um joguinho, depois uma geladinha, uma feijoada. E você já garantiu a sua presença, não é isso, Black? Eu já garanti, mas tem um monte que não garantiram ainda porque não pagaram ainda, só isso. É verdade, então apresse, hein? Apresse porque é feijoada, é um sonzinho ambiente, não é? Enfim, tem muita coisa boa, são eventos que realmente faltavam para a classe da comunicação. Na verdade, e aí, quando tem... Isso. Na verdade, gente... Marcelo, é uma preocupação muito grande de todos que estão ali, ou da maioria, digamos assim. Eu estou falando preocupação em juntar as pessoas que realmente precisam estar juntas. As pessoas que pensam em melhorar a categoria, pessoal do rádio principalmente, e pensam em unir, se é que existe união em algum âmbito profissional nessa cidade. E Irã Roberto está à frente disso, né? Ou pelo menos é um dos que está à frente disso aí. Mas o pessoal não faz muito esforço para ajudar, não. É uma quantia simbólica para muitos ou para todos. Cada um sabe da sua condição, obviamente. Mas eu acho que se fosse de graça, todos já estavam confirmada a presença. Mas como tem que dar uma colaboração, muitos se esquivam. É simples. E vou falar mais, hein? Na sexta-feira, já que é sábado, vou botar a relação aqui de quem vai participar, né? Dos trepidantes. E amanhã, aliás, amanhã tem a convocação, viu? Amanhã, me parece que às 13 horas, né? Convocação ao vivo dos craques da comunicação, do rádio, TV, blog, não é? Amanhã tem a convocação, 1h da tarde, a gente vai estar trazendo aqui, ao vivo, no TVI News Esportes, amanhã, ou seja, na sexta-feira, no programa. Meu querido Black, ontem a gente falava aqui com relação ao mando de campo do Barcelona, que acabou mudando na Série D para Porto Seguro, né, onde a equipe enfrenta no sábado o Lagarto, né, de Sergipe, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E ontem questionávamos aqui com relação ao Mário Pessoa, já que a princípio o mando de campo do Grapiúna estava como Mário Pessoa. Sim. E ontem a federação divulga de que o Grapiúna vai estrear dia 30 de abril, 15 horas, uma quarta-feira, no estádio Valdomiro Borges, na cidade de Jiqué. É um troca-troca danado, né? Troca-troca danada, troca-troca, tem muita coisa que leva a frase de troca-troca. Mas assim, Marcelo, ontem eu também obtive a informação de uma pessoa que muito conhece, com certeza uma informação muito verdadeira, de uma fonte certa, segura, de que o bombeiro foi lá o corpo de bombeiro foi no estádio Mário Pessoa e deu o laudo positivo, liberando. Eu contestei com essa pessoa, falei, talvez não, por quê? Porque o Colo-Colo, que é de Ilhéus, e o Barcelona não jogaram um mês atrás a primeira divisão do Campeonato Baiano. Verdade. Então não teve tempo hábil, e se teve tempo, não teve a preocupação das equipes que iam precisar do estádio, do município, no caso de Ilhéus, para poder usar o estádio de Ilhéus. Não teve a preocupação em arrumar o estádio para quando fosse pedido os laudos estarem todos aprovados, e o Corpo de Bombeiro reprovou. A pessoa falou, não, aprovou, sim, e agora é com a federação. Se reprovou, foi a federação e não o Corpo de Bombeiro e a Prefeitura de Ilhéus, com relação à condição do estádio. O estádio de Ilhéus, segundo a pessoa, está correto,
Porém, a federação é que dá o laudo e a federação não deu esse laudo, Marcelo. Verdade, a aprovação, só confirmando aqui, né? Um abraço ao querido Marinho Santos, radialista aí na cidade de Ilhéus, acompanhando a gente. Só confirmando, foi quinta-feira e o pessoal do Corpo de Bombeiros esteve no estádio. Sim. E realmente disse que estava tudo ok. Mas aí é o Corpo de Bombeiros. Quem libera para jogos é a Federação É a Baiana. Federação Baiana de Futebol. A federação já adora o Grapiúna, né, Marcelo? Ama, não é? E outra coisa, viu, Black? Eu estava aqui falando, tá pensando hoje pela manhã. O Grapiúna hoje faz 9 jogos, já que tem um grupo de 10 Sim. na Série B do Campeonato Baiano. Então, vai fazer aqui, cada equipe, é claro, 9 jogos, mas estou falando aqui com relação ao Grapiúna especificamente. E a gente fala aqui direto, né, com relação a planejamento, a parte burocrática da coisa, porque uma coisa é formar o time. Formar o time todo mundo forma. Chega ali no Projeto dos Black, pega 2, chega ali na Califórnia mais 2, faz um time. A questão é manter o time, não é isso? Na competição. Exatamente. Manter o time na competição é duro porque é caro, né, Marcelo? E onde requer finança, onde tem que ter dinheiro para tocar o projeto, as coisas dificultam quando não se sabe de onde vai vir esse dinheiro, esse recurso. E o Grapiúna tem essa dificuldade, o presidente Álvaro já esteve aqui conosco, claro que falando de outro assunto, volto a falar, né? Mas a gente sabe que o Grapiúna passa dificuldade, sempre passou dificuldade financeira, e não vai ser diferente agora, não está sendo diferente agora. Mas nós esperamos que possa sanar esse problema o quanto antes, porque o campeonato está aí batendo na porta, literalmente, na estreia, Marcelo. Verdade. E fica essa dificuldade, né, com relação à equipe do Grapiúna, porque hoje treina em Barro Preto, aí teria o jogo no Mário Pessoa, já pega o outro raio aí que é para Jequié, aí você vem transporte, alimentação, porque eu não acredito que um time profissional vai jogar 15 horas de quarta-feira e sair daqui de manhã. Eu não acredito. Eu acredito, Marcelo. Sinceramente, eu acredito. Não aceito, mas acredito. É complicado. Não é certo, mas é verdadeiro. Não, e eu lhe Vai pergunto. acontecer muitas vezes, Aí eu lhe inclusive. pergunto, uma quarta-feira, 15 horas, quem vai? Para torcer? Pra torcer. Assim. Ninguém. Só quem for pai de atleta e tiver aposentado. Aí vai. Não tem o que fazer, tá com burro na sombra da aposentadoria. Vou lá ver meu filho jogar. Não sei se pega essa estrada também não pra ir lá, viu? E aí a pergunta que eu faço também aqui, e o bordeiro, que é quase 10 mil conto, quem paga? Tem a dívida da federação. Com certeza vai adquirir uma dívida. E vai crescer essa dívida. Porque não tem como pagar a federação jogo pós jogo. Então vai com certeza dever à federação. E tem muitos clubes que devem à Federação Baiana de Futebol. Muitos clubes dos seus estados devem às suas federações. E a federação, ela não tem essa de vou perdoar a sua dívida. A federação sabe que você tem a dívida para um dia posterior ela cobrar de você e falar, você me deve isso aqui, ó. Então me faça isso. É assim que funciona. É assim que se é eleito muitas vezes presidente de alguma coisa com relação ao futebol no Brasil. Se é que me entendem. Sabe quem tinha essa dívida? Que foi se arrastando, e no melhor momento, a federação foi lá e fala, vem cá, pegou tudo, Quem o foi? Colo-Colo. É, né? Por isso que o jogo do Colo-Colo foi contra o Vitória na Arena Fonte Nova. A estreia no Campeonato Baiano, foi da Arena Fonte, deu R$1.200.000, né? E eu lembro que o Colo-Colo, né, ficou com apenas 150 mil. Aquele O mando de campo do Colo-Colo. Isso, e aqueles 150 mil foi que tocou o campeonato inteiro, né, Marcelo? Exatamente. Mesmo assim, saiu, pelo que nos informaram, saíram muitos jogadores atrasados da cidade, saíram da cidade atrasado e fazendo acordo. Você só faz acordo daquilo que você ganha quando você não vai receber tudo, quando a firma não vai te pagar o que deve. Então chama você para fazer um acordo. Normalmente eles fazem isso mesmo. É uma maneira de enrolar o atleta. É uma maneira de não pagar o que deve. Faz um acordo, porque num acordo tem uma história, eles têm uma história de que o acordado não sai caro. Então eles pensam, exemplo, simbolicamente eu vou falar, devo 10 mil. Vou chamar ele, eu sei que ele quer ir embora mesmo, dou 6 mil e eu ofereço 6 mil e ele vai aceitar porque ele quer ir embora mesmo. E eu vou falar para ele que se ele não pegar outro, vem atrás dele e pega.
Aí o jogador acaba pegando 6, mas não levou 6, perdeu 4, é assim que funciona. Mas tem muitos diretores que não têm vergonha, nem entendem de futebol e fazem isso. Até quando aconteceu o pior com muitos aí. Como vem acontecendo, Marcelo? Verdade. Então, um dia paga a federação, né? O Colo-Colo ficou aí 2, 3, 4 anos, mas no jogo bom, a federação falou assim, vem jogar aqui na Fonte Nova, Pronto. contra o Vitória. A torcida foi Isso. e pagou. A federação inteligentemente fez isso por quê? Porque sabia que o jogo do Colo-Colo contra o Vitória em Salvador, a torcida, naturalmente, como foi, seria a do Vitória. E foi assim que aconteceu, e assim que a federação falou, beleza, obrigado. Agora você não me deve mais nada, você me paga todo o que me deve e toma esse aqui que sobrou pra você, 150 mil. Verdade. Então, ainda falando com relação ao Grapiúna, muita coragem, hein? Muita coragem do Álvaro, ele me falava aqui, mas tava tudo certo aí, o parceiro, enfim, aí de repente recuou e a gente tá aqui, já tava, até porque também hoje, se sair hoje, automaticamente quase 2 anos fica de fora das competições da É a federação. punição, né, Marcelo? Já tá na tabela. É a punição. E a verdade é essa. A gente sabe que a federação não é muito... Não tem muito amor pelo Grapiúna. Essa é a verdade. E se tiver chance de botar mais uma pedrinha no caminho aí, vai botar. A gente Verdade. sabe disso. Então, infelizmente, isso acontece, é fato. Tomara que o Grapiúna ache, se é que está procurando, que eu acho que está procurando. Tomara que o Grapiúna ache a melhor ou as melhores maneiras de tocar o campeonato com o time que vai estar jogando, com a equipe que vai estar jogando, com o elenco que está formando, e que passe o mínimo de dificuldade possível, mesmo sabendo que esse mínimo será muito grande. Verdade. Então, só confirmando, o time do Grapiúna estreia no dia 30, 15 horas, lá no estádio Valdomiro Borges, em Jequié, contra o time do Leônico. Virando a página, o Cássio me traga imagens já de atletas da equipe do Itabuna Esporte Clube, que está ali mais ou menos, não é? Por quê? Porque tem um local para treinar tranquilo, tem a parceria com Vitória, a parceria aí com o pessoal da Jacuipense, não é? Hoje já tem um elenco de quase 28 jogadores já treinando, né, no comando do treinador Hugo, já visando a estreia contra a equipe do Fluminense. E aí, alguns jogadores, né, que já estão assinados, contratados, né, o Jucimar, que assinou ontem. O Jucimar já tem 36 anos. São 2 jogadores experientes que tem aí. Já passou o por Paulinho, aqui o Jucimar. Já. O Paulinho, esse lateral direito, e o Jucimar, que é meu campista, que já passou novamente pelo Itabuna, não foi, Black? O Jucimar já passou por aqui, é um meia, Marcelo. Eu, sinceramente, gosto dele, Marcelo. Acho ele bem inteligente. Jucimar Lima lá. Acho um jogador inteligente, já é experiente, claro. Precisa, sim, de um jogador experiente em todo o elenco que seja formado, seja do Itabuna, seja de qualquer outro clube, de qualquer outro lugar. É um jogador que agrega bastante. Por ser experiente, deve ser um cara bom de grupo. Normalmente é assim, bom de grupo. E tomara que seja um líder, mais um líder, para que o Itabuna venha poder fazer boa campanha, Marcelo. Verdade. E o outro detalhe com relação à equipe do Itabuna, já que surgiu a informação da própria assessoria de comunicação há cerca de 15 dias atrás, né, com relação à estreia local onde o Itabuna iria jogar, por conta da fonte da arena, não, de Pituaçu, ainda está naquele imbróglio com relação à liberação, que seria em Feira de Santana. Mas já tivemos aqui a informação que o Itabuna, tabela também já divulgada pela Federação Baiana, estreia no dia 30, 15 horas, contra o Fluminense, lá em Alagoinhas. Mudança de planos, não. Mudança de local. Geograficamente falando, mudança de cidade. Itabuna que iria jogar em Feira de Santana, no Joia da Princesa, agora vai jogar no Carneirão. Né, Carneirão, Marcelo? Antônio Carneiro. Antônio Carneiro, Carneirão em Alagoinhas. A geografia não muda muita coisa, mas tomara que o Itabuna esteja preparado sim na logística. Aí entra o financeiro de novo, Marcelo. Tomara que o Itabuna esteja financeiramente preparado para que possa dar a condição devida e necessária para os atletas e comissão técnica, os profissionais que irão viajar, que irão estar defendendo esse escuro de Itabuna, para que possa fazer o seu melhor dentro do campo. É isso aí. Então, boa sorte. O Itabuna aqui treinando. E também estreia dia 30, hoje é 23. Faltam apenas... Uma semana, 7 dias. Dia 8. Agora sim. 7 dias. Então, de hoje a 8, teremos aí a abertura da Série B do Campeonato Baiano. E esperamos que times que estreiam aí na próxima quarta-feira possam terminar o campeonato. Para não ficar feio.
Você tá falando no caso de possíveis WO. Exatamente. Porque a dificuldade é grande. Dificuldade todos passam, viu, Marcelo? Pode ter certeza disso. Grande. Mas tomara que sim, Marcelo, que tenham o discernimento e a condição de chegar até o final da competição com dignidade, Marcelo. Verdade, porque futebol é caro, viu, Black? Muito Futebol caro. é caro. Futebol hoje, Marcelo, Muito caro. não é mais o esporte do pobre. Não é mais o esporte que forma os meninos na periferia. Até porque os da periferia normalmente são desnutridos. Por ser desnutrido, as características são pequenos e magrinhos, porém são os bons de bola. São os bons. Os que são realmente os que levam o time. E os que eles querem, o nutrido, que eles chamam de maturado. Quero o menino maturado. Esse maturado são os grandões, normalmente lerdões, bobões, ruinzões de bola. Todos, pelo menos a grande maioria é assim, mas eles são os maturados, os fortes, os grandes. E é assim que o idiota que não conhece jogador de base escolhe o jogador para a base do time dele. Por isso que nós não temos mais jogadores bons na base, porque é formado o maturado, não o bom de bola. O maturado come coisas chiques. O bom de bola tá na periferia, às vezes nem come. Mas quando vai para a competição, leva o maturado, que o pai dele vai pagar, e leva o da periferia, que o time vai ganhar, porque ele é que joga a bola. Verdade. E recentemente teve um captador do Sul aí, perguntou se vem cá, por aí tem algum zagueiro, 17 anos de 2 metros? Se tivesse, tava no Barcelona, não ia dar pra você. 2 metros, não é? Aí perguntaram, mas é pra jogar basquete ou futebol? Enfim, é complicado, né? Hoje a visão desse pessoal que capita, né? O clube também. Aliás, é o clube, né, Black? Normalmente é o clube quem... A norma. O clube que organiza, o clube quem designa. Designei fulano pra ir pra tal lugar. É o captador. Às vezes nunca deu um chute numa bola Captador, e é captador. Aí quero o maturado. Aí chega lá, apronta na cidade, apronta várias coisas, que eu não vou falar aqui agora, mas um dia eu vou falar. Apronta várias coisas na esperança de, principalmente, as mães, as mulheres. As mães daquele menino que vê o sonho, aí eles aproveitam muitas vezes aquele sonho da criança para se aproximar da família, se é que me entende. E aí, meu amigo, seja o que Deus quiser. Você está sendo monitorado, nós vamos monitorar você. O que é monitorar? Você fica na sua cidade e ele vai para lá, para a cidade que ele é o captador do time. Por exemplo, o Milan da Itália. Milan, estou botando simbolicamente. E seu menino vai ser esquecido. Daqui a um ano a gente vem aqui olhar como é que ele tá. Daqui a um ano você vem aqui de novo. Esse vem aqui de novo é você quem vai arcar para ir lá de novo. Só que naquele outro dia, você foi embora hoje mesmo chega um menino melhor do que o seu e treina e fica. E você fica na esperança lá na sua cidade de um dia, daqui a um ano, voltar lá porque seu menino está sendo monitorado por eles. Acorda. Acorda. Esse monitorado é a maior farsa que existe hoje na bola. Porque quando é bom, Marcelo, você fala, fica aqui esse menino, eu quero ele. Ó. Então, exemplo, é Sandri. O Santos levou pai e mãe pra morar lá perto dele. Quando o menino é bom... Já era. Quando o menino é bom, não. Não, quando tem... a história é verdadeira. Quando o menino chama a atenção do clube e quem tá no clube entende e sabe que o menino é bom, que o menino dá fruto, vai dar fruto no amanhã, fica aqui esse daqui. Foram 2, esse fica. Automaticamente o pai do outro tem que saber, meu filho não agradou ao clube. Se vieram juntos, treinaram juntos no mesmo dia e aquele ficou e o meu não ficou. Seu filho não agradou ao clube, acorda. A realidade é essa. Não fique se enganando, não. Ah, vai que seu filho tá sendo monitorado por nós. Tá não, meu filho. Tá não. Quem é monitorado, quem é olhado por eles, tá lá debaixo dos olhos dele no time que ele tem, que ele cuida, que ele comanda. O seu vai ser monitorado por você que é o pai. Só isso. E ano que vem, ou daqui a 2 anos, você leva seu filho lá de novo para ele dar a mesma resposta. É simples isso aí. É isso aí. Vamos falar agora de Libertadores da América, Cássio. Me traga aí os resultados da Libertadores de ontem. Teve time que se enganchou. Teve. Não é? Coloca na tela aí os resultados da Libertadores. Jogo de ontem tivemos um brasileiro, 2 brasileiros, né, atuando, olha só lá. O LDU de Quito empatou em casa com o Flamengo 0x0, Black. Olha, Marcelo, pro Flamengo seria um bom resultado. Por quê? Porque jogando na altitude de Quito, um time bom,
que é o time da LDU, um time muito rápido, Marcelo, principalmente do meio para frente. O time da LDU perdeu a última chance de gol, Marcelo, nos acréscimos, o cara sozinho no cabeceio, mas sozinho. Era para ele fazer o cabeceio, quem tá de fora é mais fácil, obviamente. Ali é o que o cabeceio, o manual do cabeceio pede, testa pro chão, que é gol. Que a trave tem um lugar de começar, ela é enterrada no chão. Tem um lugar para começar. Então, cabeceia pro chão que ela vai entrar. Porque direção teria se ele cabeceia pro chão. Então, ele cabeceou reto e a bola passou por cima, perdeu o gol. Quando a bola voltou pro centro, quer dizer, a bola voltou pro jogo, já acabou. O Flamengo também criou bastante, Marcelo. A bola estava muito rápida por causa da altitude. Alguns jogadores do Flamengo, do elenco, não viajaram porque passam mal verdadeiramente por causa do clima. E o Flamengo, na minha opinião, era sim favorito pro jogo, mas o favoritismo não foi para dentro do campo. O Flamengo empatou. Conseguiu empatar, Marcelo, de 0-0 o jogo. Um jogo feio, truncado, Marcelo. Deixa eu abraçar aqui o nosso querido Roberto Góes, que é presidente da UZEME. Colocou aqui, olha só. Melhor do que os jogos de ontem da Libertadores, vai ter um aqui no Clube da UZEME, que é o jogo da comunicação. Um abraço aí, grande Roberto Góes, que é o presidente. Que abriu espaço lá para que a gente possa fazer esse encontro no próximo sábado. Querido Roberto Góes. Roberto Góes, receba nosso abraço, mas também receba nosso alerta. Talvez só vai ter um jogo, porque até agora só tem 8 que chegaram junto. Mas se fosse de graça, já estava completo com mais de 30. Agora, um time com 8 é o quê? Nem futsal é, né? Não, dá pra entrar em campo um time de futebol de 11. Mas nesse caso aí não dá pra fazer 4 de um lado, 4 do outro, que é futsal. Não, e o campo Só tem 8. E o campo é maior. E o campo é maior. Ou seja, tá faltando a galera chegar junto. E o prazo é até amanhã, né? Olha, o Internacional jogou em casa, empatou em 3-3 com o Nacional. Depois ele tá perdendo de 3-0, Marcelo. Rapaz. Uma reação, um poder de reação muito grande do Internacional, o Colorado Gaúcho, tomando 3-0 do Nacional do Uruguai, um time hiper tradicional também. E o Internacional teve forças para buscar, perdeu o primeiro tempo de 3-1. E aí, segundo tempo, voltou, fez 2 gols, empatou, terminou o jogo, foi aplaudido. Acredito, Marcelo, que não pelo resultado, mas sim pela força da reação, que foi um empate que teve sabores diferentes. Pro Internacional teve um sabor de vitória, porque estava perdendo de 3-0. Verdade. E pro Nacional teve um sabor de derrota, porque estava vencendo de 3-0 e cedeu o empate ao adversário, mesmo sendo na casa do adversário, Marcelo. É isso aí, os outros resultados vocês já estão vendo aí na tela, né? E a gente destacando aqui apenas os times brasileiros, né? O empate do Flamengo fora de casa, também o Internacional jogando em casa. Hoje tem mais rodada, tem mais jogos, aliás, da Libertadores. Traga aí, Cássio, os jogos de hoje são 3 brasileiros em campo hoje, hein? Nós teremos, inclusive, os 3 times jogando fora de casa. Viu, Cássio? Traga aí os jogos de hoje da Libertadores. O Estudiantes vai receber o Botafogo às 21h30, o Libertad recebe o São Paulo às 21h30 e o Buracamanga recebe a equipe do Fortaleza, Black. Olha, Marcelo, o Libertad recebe o São Paulo, né? São Paulo. Libertad recebe o São Paulo, Libertad do Paraguai recebe o São Paulo em Assunção. É um time que tem estado frequente na Libertadores, Marcelo. O Libertad é um time forte dentro de casa. Ele reacendeu o futebol paraguaio, digamos assim. É um time que vai dar muita dificuldade para o São Paulo, Marcelo. E o Libertad, no caso, não é isso? Isso. E o Estudiantes recebe o Botafogo e o Buracamanga, o Fortaleza. O Estudiante de La Plata, na Argentina. Exatamente. Vai pegar o Botafogo vai lá visitar o Botafogo, o atual campeão da competição da Libertadores. Jogo difícil, onde envolve brasileiros contra argentinos, o jogo é difícil sempre. O Botafogo vai passar dificuldade sim, Marcelo, mas esse é o futebol, essa é a Libertadores, escolas diferentes, rivalidades à flor da pele sempre. Tomara que tenhamos um bom jogo. Eu falo sempre isso, Marcelo. Por quê? Porque é melhor termos um bom jogo, mesmo que não tenha gol. Porque tem 0-0 que tem sabor de jogo bom. Verdade. Mesmo não tendo gol. O que não pode ter é a violência dentro do campo. Eu não estou falando de bullying, não. Estou falando de violência, briga, meu. Bullying é normal no futebol, na minha concepção. Já pode, Cássio, aí virar a página, já que ontem tivemos Sul-Americana e o Vasco da Gama, jogando em casa, ficou no empate com o Lanús. Jogão, hein? Jogão, assim, Marcelo, um jogo truncado, feio também. O Vasco, em momento nenhum, mostrou poder de liderança dentro de casa. O Vasco, em momento nenhum, falou pro Lanús, vocês vão perder a qualquer momento, nós iremos fazer o gol. O poder de fogo do Vasco ontem foi muito baixo. Tanto é que não fez o gol. Mas o Vasco é um time bem vulnerável, principalmente no setor defensivo. O Lanús, o tempo todo, em momento nenhum, se intimidou com o Vasco.
Então o Lanús não se sentiu acuado hora nenhuma. Uma hora ou outra, despretensiosamente, o Vasco tomava conta da situação do jogo, ficava um pouco mais com a bola, mas sinceramente, perigo o Vasco não levou ao time do Lanús. Só lembrando que hoje, pela Sul-Americana, o Vitória recebe o Cerro Largo e o Fluminense vai encarar o União Espanhol. Dois brasileiros para a Sul-Americana. Fluminense Vitória em casa, né? Fluminense em casa, né, Marcelo? Fora de casa. Fora de casa o Fluminense. Só o Vitória aqui em casa. O Vitória recebe em casa no Barradão, chance de fazer o papel dele de casa, já que empatou com... Um dia desse Vitória empatou com o Argentina, e fugiu aqui da mente agora. E o Vitória tem que acostumar-se, Marcelo, com as competições internacionais. Precisa vencer para saber o prazer, o poder de crescer em cima de um resultado que leva o nome do clube, em cima de uma vitória. O Vitória precisa fazer do Barradão seu verdadeiro assalpão, principalmente nas competições internacionais. E está aí a chance, já que ele está disputando uma competição internacional agora, Marcelo. É isso aí. Cássio, meu filho, venha pra cá com nós. Um abraço, Black. Um abraço, Marcelo. Até amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui de volta para falar de futebol, a paixão nacional, o carro-chefe do esporte brasileiro. É isso aí. Um abraço a todos vocês que nos acompanharam. Vem aí o Alerta Cidade no comando de Denilton Santos. E o esporte volta amanhã às 11h30 aqui pela sua TVI, contando a sua história há 20 anos.